Um tribunal, isso aqui, se eu tivesse uma delação premiada de um sobre o outro, não sobrava ninguém. Eu vou começar com uma coisa completamente lúdica, que parece fora do que eu quero, mas é absolutamente central para o dia de hoje. Desde o século XIV circula de forma oral na Alemanha um conto de fadas chamado Hansel e Gretel, em português João e Maria. Esse conto de fadas, no início do século XIX, foi escrito por dois pesquisadores, os irmãos Grimm, que colocaram no papel uma história que circulava oralmente, como no Brasil, as histórias do Saci, que só foram coletadas depois por Monteiro Lobato. Eu tenho que repassar brevemente essa história do romantismo alemão, ou seja, do início do século XIX, que conta um caso talvez estranho para os dias de hoje. Um casal de camponeses está passando por uma crise profunda, falta de recursos, fome. É possível que essa história tenha se originado na grande fome do século XIV. Este casal toma uma decisão estranha para o padrão de hoje. Lembrem-se que no século XIV não havia amor dos pais pelos filhos. Essa é uma invenção posterior. Mães e pais não amavam os filhos. Estamos diante de uma crise de comida, temos que eliminar aqueles que são consumidores e não produtores, as crianças. Os pais levam as crianças até o meio da floresta para abandoná-los e, através de um estratagema do João, ele solta pedrinhas e acha o caminho de volta. Na falta de Waze, João lança a mão de pedrinhas. Os pais, decepcionados, veem os filhos de novo em casa à noite. No dia seguinte, levam mais longe João, que não tinha conseguido acumular pedrinhas, solta migalhas de pão, mas os pássaros, também famintos, comem, e eles se perdem na floresta. Duas crianças no meio do mato, onde há animais, há frio e há fome. Perdidos, assustados, apavorados, os dois irmãos encontram numa clareira uma coisa maravilhosa, uma casa cheia de glicídios doces. Começam a comer desesperado as paredes de pão de mel, os pirulitos e doces, lembrando que o açúcar era uma iguaria super sofisticada na Europa, até a explosão representada pela América, e principalmente depois o açúcar de beterraba a partir do século XIX. João e Maria estão comendo, mas quem construiu aquela casa de glicídios é uma feiticeira que tem carência de proteína e quer atrair crianças para comê-las. Vejam o que nós temos aqui até agora. Um casal de pais assassinos, que duas vezes, ou seja, não cola mais ser culposo, duas vezes tentaram abandonar os filhos e conseguiram na segunda. Crianças que invadiram uma propriedade privada, estão destruindo uma propriedade privada, e uma velha que atrai crianças com o objetivo de atacá-las. João e Maria são trancados e alimentados para ficarem gordos. João e Maria então decidem usar um recurso, mostrar um ossinho de frango para parecerem magros. A velha tem presbiopia, ela não vê bem. E num descuido a velha pede o auxílio a Maria. Eu estou narrando a história dos irmãos Grimm, não as versões açucaradas feitas depois pela Disney. Num discurso, Maria empurra a velha dentro do forno e fecha. Os dois não apenas conseguiram matar a mulher que queria matá-los, mas conseguiram matar de forma cruel. Roubam a velha, pegam tudo que ela tinha e retornam aos pais cheio de ouro. E os pais então os recebem felizes, animados, recuperam aquele amor pelos filhos que eles não tinham até então. Você conta essa história para os seus filhos e diz: durma bem, papai te ama. As histórias de contos de fadas são muito brutais nos séculos XVIII e XIX. La Fontaine, Perrault, irmãos Grimm, são muito brutais. Não se trata de um mundo de crianças que não podem ser traumatizadas, não surgiu a geração mimimi, ainda não tem trauma infantil, não existe bullying, não existe coordenação pedagógica nas escolas, crianças apanham bastante. E essa história conta sobre o mundo real, o mundo de fome, o mundo de estratagemas para sobreviver. Agora vamos pensar nos valores envolvidos. Existe um imperativo categórico, a necessidade. Se eu não fizer caixa 2,
eu vou à falência. Se eu não subornar o fiscal, a multa é mais grave. Se eu não subornar o guarda, eu vou ter excesso de pontos e eu preciso da minha carteira. Esse é o imperativo categórico, a necessidade. Se eu não fizer isso, todos fazem. Se eu pagar bem, meu concorrente paga mal e vai ficar melhor. Existe um valor ético, que é teórico, dever dos pais, vida humana, honestidade e assim por diante. Na verdade, todo choque de ética em qualquer lugar, de João e Maria a Blumenau, de Brasília a Porto Alegre, do Oiapoque ao Chuí, é sempre o choque entre o imperativo categórico e um valor ético. É sempre o choque entre a necessidade daquele momento e a realidade do que eu quero atingir. Neste caso, vamos avaliar os envolvidos num tribunal da consciência. De um lado, João e Maria, 2 filhos capazes de matar uma senhora. Do outro lado, uma senhora que queria comê-los, mas que acabou assassinada. E 2 pais assassinos, que acabaram perdoando mediante muito dinheiro. Não se salva ninguém. Absolutamente ninguém. Num tribunal, isso aqui, se eu tivesse uma delação premiada de um sobre o outro, não sobrava ninguém. As histórias de crianças antigas não falam de um mundo ideal. Não havia ainda Disney, nem o politicamente correto. Ela fala de um mundo que as crianças têm que cuidar para não serem comidas, abandonadas ou mortas. Tem que falar de pais que têm que tomar decisões duríssimas. E tem que falar de senhoras viúvas e meio loucas na floresta, que são confundidas com bruxas pela comunidade, e assim por diante. Este é um mundo real e um mundo duro. E aí vêm os filósofos e falam em valores como ética, respeito, honestidade e assim por diante. Fiquemos com isso na memória. Os valores de cada personagem são valores concretos e reais, são valores absolutamente diretos. Há pouco, conversando com algumas pessoas antes da palestra, eu brincava um pouco com essa característica que é típica de filho de imigrantes como eu, é mais forte no sul do Brasil do que no Nordeste, que é o caráter direto da fala, confundido inclusive às vezes com grosseria. Diante da fala típica brasileira do Recife ou de Salvador, onde a fala é suavizada por talvez, eu verei, quem sabe, a fala interiorana da área alemã do Rio Grande do Sul é direta. Por isso que às vezes eu já ouvi em São Paulo essa ideia de que a diferença entre a araucária e o gaúcho é que a araucária leva 30 anos para ficar grossa. Ao contrário meu e dos meus conterrâneos. O que para alguns é grosseria, para outros é caráter direto. São valores. Valores são distintos. Eu aprendi a estudar fora pela primeira vez na vida, sozinho no inverno na França, com pouco dinheiro, perto do meu aniversário, em pleno inverno europeu. Convidei os colegas para um jantar na minha casa, os colegas de pós, e disse: sexta eu vou fazer um jantar, vocês vêm? E disseram: não. E pronto. E eu com aquela cara, quase começando a chorar no inverno, sozinho. Mas como assim não? Não, a gente não pode, é muito em cima. No Brasil a gente diria assim: eu vou ver se vou, mas eu tenho um problema, eu tenho que buscar minha cunhada no aeroporto, aí eu vou ver se eu dou uma passadinha. Mesmo quem não vai no Brasil dá explicação. Isso são valores. Mas esses são valores muito pequenos, comparado com aquilo que eu preciso fazer uma distinção muito maior sobre ética e moral. Ética é um fenômeno filosófico. Ética é um fenômeno criado a partir de uma reflexão grega e que se estende em filósofos seguintes, desde Platão e Aristóteles até Spinoza, Descartes, Kant, e investiga o que dá base aos valores. Moral é muito mais antiga e provavelmente igualmente importante. Investiga as leis dadas por uma entidade divina, pela teologia, as regras dadas e os valores em si. A moral diz, quinto mandamento, não matarás. A moral diz, quarto mandamento, honrarás teu pai e tua mãe. A ética pergunta, por que não matar? Não porque alguém disse, não porque foi uma ordem, mas a grande questão ética é o que eu devo fazer independente se ninguém observar.
mesmo que não haja um Deus ou uma autoridade me olhando, mesmo que não haja alguém superior dizendo que é certo e errado, que é uma grande tradição humana, mesmo que eu não acredite que haja isso, por que é que eu devo fazer? Porque o errado é errado, mesmo que ninguém saiba. Porque é errado trair a esposa ou o marido, mesmo que o crime seja perfeito. Porque é errado fazer algo mesmo que não haja nenhuma testemunha. É uma pergunta um pouco mais difícil. Por isso é muito mais tranquilo ensinar moral e catequese do que ética. Basta eu dizer aquela frase que eu ouvi na infância: Deus te vê. Deus te vê o tempo todo. Que aliás estava no banheiro da minha escola. Deus te vê. Essa ideia, que causa muita psicanálise em mim até hoje, é uma ideia fácil de ser ensinada. Numa grande pintura de Bosch, no Museu do Prado, em Madrid, há uma pintura circular com os 7 pecados capitais e ao centro escrito em latim: Cave, cave, Deus videt. Cuidado, cuidado, Deus te vê. É fácil dizer aos outros que há um ser vendo. É mais difícil dizer independente de alguém ver. Tal questão é errada ou não. Mas o que tem em comum tanto a moral quanto a ética? Ambas tocam no ponto da felicidade. Tanto religiosos como filósofos prometem a felicidade. Uma dada por um ser superior e a outra dada pela consciência tranquila da reflexão racional. Mas ambas não são inimigas, porque ambas nascem da vontade humana de sermos felizes. Ética trabalha com inúmeros valores. Ética debate inclusive questões morais. Ética debate atitudes. Ética debate posicionamentos. Ética vai das pequenas questões, do que a gente chama de microfísica da ética, até grandes questões do convívio social. Ética diz respeito a muitas questões, e aqui sim eu tenho que, em todas as palestras sobre ética, falar de uma espécie de pai fundador, independente do tema. Aristóteles dedicou um dos seus muitos livros, apenas um, a seu filho, Nicômaco. E esse livro foi o livro sobre ética. Quando ele dedica um livro ao filho, quer dizer, o que eu quero transmitir ao meu filho são valores, valores éticos. A Ética Nicômaca é um livro curto, fácil de ler. E aqui tem um princípio que eu trago sempre que falo de ética, de Aristóteles. A virtude ética é adquirida pelo hábito, não nascemos com ela. Então ele rompe com Platão e nos diz que crianças podem ser educadas, que todo bebê é amoral. Nenhuma criança nasce com valores. Uma criança clássica é uma máquina de ingerir e expelir coisas. Ela não tem valores, não sabe distinção de nada. Logo, ética tem que ser ensinada. E o primeiro passo aristotélico, que eu insisto em palestras, ética tem que ser ensinada para filhos, para alunos e para funcionários. Ética não nasce com as pessoas. Ética tem que ser ensinada. E haverá sempre menos ética na medida que eu, pai, eu, professor, ou eu, patrão, seja mais omisso. Quanto mais eu me omitir no campo da ética, ou quanto mais eu for um péssimo exemplo, mais eu estou impedindo o florescer da ética. Ética é um aprendizado, ética não é um dom natural, não faz parte do código genético, ética não é da natureza humana. Os animais não têm ética. Nenhum leão olha para a zebra e diz: não, você é uma zebra mãe de família, hoje eu não vou te comer. Nenhum leão faz uma reflexão ética, porque os animais só têm imperativos categóricos: fome. Eles não fazem reflexão. Não há animais que optam por ser veganos. Não há animais macrobióticos. Um leão não opta: agora eu vou comer só alfafa, porque eu sinto a dor da zebra, não posso mais comê-la. Animal nenhum entra em crise existencial, animal não é depressivo, animal nunca toma Prozac. Os animais são imperativos categóricos puros, passa por cima de tudo. Os seres humanos são diferentes porque, em primeiro lugar, nós, além da natureza, temos um exercício de construção.
Nossa natureza é capaz de adquirir ética e aperfeiçoá-la. Então eu quero partir daqui para ir para um campo totalmente distinto. Nós podemos aprender ética e podemos ensinar. É errado do ponto de vista histórico a pessoa que diz que sempre foi assim. É errado.